vinha, né, empreendendo há 10 anos aqui em São Paulo, e chegou um momento que o meu corpo ele começou a colapsar. Então, eu estava tomando 16 medicamentos por dia, eu estava 30 quilos acima do meu peso, eu não tinha fôlego, eu não tinha energia, eu sentia dores, muitas dores pelo corpo, e as circunstâncias não eram favoráveis. Eu tinha acabado de ter a minha mais velha, que está para fazer 10 anos agora, a Alice. Eu tinha acabado de tê-la, eu não tinha energia, força para... E aí sempre alguém dizia assim, não, deixa que eu seguro. Não, não faz isso não. Você não pode comer isso porque isso te faz mal. Não, você não pode tomar sol por conta desse diagnóstico. Você não pode isso. Então, estava vivendo uma vida de limitação. E eu tive a última internação. Eu estava lá internada no São Luís, deitada, quando a minha filha, pequenininha, saiu nos braços dos avós, dos meus sogros, e eu a vi saindo. As circunstâncias, elas não eram favoráveis. Então, eu estava deitada ali na horizontal, fazendo exercícios respiratórios, tinha acabado de receber mais um diagnóstico, que era de diabetes, e eu não estava, nada ali era favorável para que eu pudesse vislumbrar novas possibilidades. Mas, naquele momento, eu disse, não mais. Eu não vim a esse mundo para viver limitação. Eu não vim a esse mundo para ouvir você não pode isso, você não pode aquilo. E ali, naquele momento, eu entendi que eu tinha vindo para viver uma vida em abundância. Sejam muito bem-vindos a mais um Palmas para Você. E a minha convidada de hoje é uma mentora de mulheres, uma mulher que eu conheci há alguns anos atrás. E a gente ficou muito tempo sem se falar e esses dias eu mandei mensagem para ela convidando para estar aqui com a gente. Então, antes de mais nada, curta, compartilha e comenta para esse podcast chegar ao maior número de pessoas, porque pessoas precisam ser transformadas pelo que houve aqui através do que nós vamos contar, do que nós vamos falar. A sua vida pode ser transformada também. Então, seja muito bem-vinda, Meirielle Albuquerque. Obrigada, Vivi. É uma honra participar aqui com você, reencontrá-la, né, e poder participar dessa missão que você carrega, que é tão nobre, né, dessa dedicação que a gente sabe de todo o esforço, todo o bastidor, né, para gerar um podcast. E eu tenho certeza que nada acontece por um acaso. Quem estiver assistindo, ninguém está assistindo por um acaso. E assim como eu gosto de dizer em todo evento que eu vou, em todo encontro, coloca um foco. Então, o que eu desejo transformar ao assistir? Coloque só essa intenção no seu coração. Já começa colocando o que eu desejo transformar. Porque eu creio que exatamente as palavras que você precisa para compor a resposta disso, você vai ter hoje aqui. Uau, já começamos com tudo, né? Eu creio e vim assim com esse desejo, com esse anseio, porque vou compartilhar histórias minhas? Vou. A gente vai falar de histórias da Vivi? Vamos. Mas a grande questão é o que cada pessoa, o que você vai fazer com isso? Qual o aprendizado e a vitória que você vai construir na sua vida a partir disso? Então, eu creio que ninguém está aqui por um acaso e deixamos tudo para que ele direcione. Não viemos aqui a passeio, né? Estamos aqui a serviço do rei. Exatamente. Então, conta para nós, quem é a Mary? Vamos lá. Essa pergunta, ela abre vários hiperlinks, né, na mente quando a gente ouve quem é. Então, eu sou uma paranaense, né? Nasci no Paraná. Sou uma menina curiosa, carrego essa alegria, essa ousadia da menina que brincava na rua, ali na vila, na Travessa Cuiabá, uma ruinha pequenininha. E essa alegria é uma marca minha. Então, assim, eu sou uma pessoa alegre, sou entusiasmada, sou cheia de amor pela vida. E passei por alguns desafios que me fizeram ainda, e eu digo assim, falo assim, Senhor,
Não tem como, tô toda arrepiada aqui, não tem como eu não ser grata e não honrar o dia de hoje quando eu acordo. Uau. Porque a cada momento, a cada desafio, o Senhor mostrou, revelou a fidelidade dele, deu as mãos e eu pude avançar. Então, eu sou essa pessoa alegre, apaixonada pela vida. Eu gosto muito da palavra entusiasmo. Eu gosto de estudar a origem das palavras, né? E aí todas as vezes que uma mentorada minha chega e fala assim: nossa, eu estou ansiosa por tal situação, estou ansiosa para começar a mentoria com você. E eu digo assim, então peraí, primeira coisa, a gente já vai começar transformando a ansiedade, que tem uma raiz baseada no medo, por entusiasmo. Eu estou entusiasmada pelo que está por vir, assim como estou entusiasmada pelo que vamos viver aqui no podcast. Porque a palavra entusiasmo significa estar cheia de Deus. Então, quando eu estou cheia de Deus, eu chego com um outro posicionamento. E é com essa alegria que eu desejo iniciar, e ela é o ponto de partida para me definir. E né, a partir disso, vem essa pessoa apaixonada por palavras. Então, alegria, sou uma pessoa apaixonada por palavras desde sempre. E eu me lembro no corredor de uma casa que nós morávamos no Paraná, quando minha mãe disse assim, mas filha, eu nem disse isso. Eu falei, mamãe, mas foi assim, foi o tom que você disse. Então, eu sou essa pessoa que gosta de palavras e acredito no poder de transformação a partir das palavras. Tanto é que eu fiz jornalismo e por anos eu contava histórias de pessoas. Né? Durante 10 anos eu tive uma agência, tinha toda uma estrutura e colaboradores, e nós posicionávamos essas histórias em veículos de comunicação, nos mais variados veículos de comunicação, e eu contava histórias. Mas chegou um momento que isso já não era mais o suficiente. Foi quando então eu fui direcionada há 8 anos atrás para trabalhar com mentoria para mulheres. E foi de um jeito muito, muito especial, que depois, se você quiser, eu até posso compartilhar um pouquinho de como foi isso. Mas então, aquelas palavras que eu usava para contar histórias, hoje eu ajudo mulheres a escreverem as próximas páginas, se posicionando, governando e crescendo como um novo estilo de vida. E assumindo, né, a real identidade, né? Exato. Quando a pessoa sabe quando ela tudo muda, né? Fica diferente, porque nós somos imagem e semelhança do Criador. E muitas das vezes nós não assumimos a herança que nós temos, né? A gente esquece disso. Então, quantas vezes você se sente derrotado, desanimado? Por quê? Porque você esquece que você tem um pai poderoso, dono do ouro, da prata. E às vezes a gente se apega com algo tão pequeno, esquecendo que nós somos herdeiros, né? Nós temos que tomar posse disso. E porque a gente vive toda uma trajetória, por exemplo, escolar, uma trajetória cultural, que faz com que a gente acredite muito na força do nosso braço. Então, a gente acredita que mais técnicas, mais cursos e tudo mais vai transformar, e quando, na verdade, a gente precisa parar justamente não para entender o que o mercado precisa, mas o que eu posso oferecer ao mundo. E essa é a grande virada de chave, né? Porque eu digo assim, existem, e eu vivi isso, né? O prosperar na força do meu braço, que é pesado, que é né? Que me trouxe uma série de doenças autoimunes, que me trouxe uma série de desafios, mas pelos quais, inclusive, eu sou grata, porque esses desafios foram um verdadeiro convite para que eu pudesse escrever uma nova história na minha vida. E o outro lugar é prosperar, num lugar de paz, no centro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é esse o movimento, né, que eu espero compartilhar, espero ajudar, que sementinhas sejam lançadas na sua vida para que você possa fazer esse movimento. Que sim, é importante a gente estudar, é importante a gente se atualizar, mas a gente também precisa fazer um movimento de coisas que a gente nunca estudou. Na escola, por exemplo, o que a gente tinha de inteligência emocional? Nada. Né? Eu brinco que assim, o máximo que a gente tinha de repertório era tô bem, tô mal.
Não, e você sabe que ontem eu fiz um atendimento e a moça trouxe justamente isso, que ela foi para a escola e ela tinha medo de ficar na escola e ela chorava. E a diretora, muito brava, brigava com ela, não teve um acolhimento. E ela queria ir embora, porque ela queria voltar para casa, ela estava com medo, estava insegura e não teve esse acolhimento. E eu falo, e as pessoas não têm noção do quanto que isso impede a pessoa de ter resultados hoje. Exatamente, exatamente. Então é essa falta, né, de saber lidar com as emoções, de ter inteligência emocional, equilíbrio emocional, faz toda a diferença, né? Exato. A inteligência emocional é o pressuposto, né? O quanto eu quero crescer. As barreiras que eu ainda enfrento é porque existe alguma questão emocional que ainda me prende naquele lugar. A partir do momento que eu vislumbro para onde eu quero ir, como eu quero crescer, eu vou aqui e vou limpando esse lugar. E vou fortalecendo aquelas que são as minhas emoções, aquilo que é positivo, aquilo que realmente vai me fortalecer na minha jornada. Então, a inteligência emocional é o combustível que vai fazer com que você chegue ao seu destino ou não chegue. Fique ali patinando, dando voltas, fazendo mais paradas do que o necessário, porque é um combustível que não tem qualidade. Né? Se a gente fosse pensar numa trajetória, numa viagem, vamos viajar daqui de São Paulo para o Rio de Janeiro. Mas eu tenho o combustível necessário para isso? É um combustível de boa qualidade ou ele vai estragar o motor? Né? Quantos desafios a gente encontra no meio do caminho e a gente fica ali, apegado àquele desafio, apegado àquele fracasso, apegado a um não que você recebeu ou uma palavra que te destruiu, aquela palavra que te joga deitada no sofá, assistindo Sessão da Tarde. Então, essas palavras, às vezes, são as paradas que a gente faz ao longo do caminho e não se dá conta. E vai se acostumando com a frase que eu falo assim, essa é a pior frase que a gente pode praticar. Tá bom assim. Porque é a frase que faz com que a gente fique ali, apegado a algo que a gente é bom, mas é incipiente. Então, o tá bom assim faz com que a gente fique numa zona de conforto, num lugar menor do que de fato a gente nasceu para viver. E esse é um movimento importante. Então, a inteligência emocional, ela sem sombra de dúvidas, é um pressuposto, né, para a gente poder crescer, para a gente poder evoluir. E é engraçado como a vida, eu falo assim, Deus é perfeito, Ele não deixa pontas soltas. E quando eu estava ainda na faculdade de jornalismo, a minha irmã veio com um livro de inteligência emocional do Daniel Goleman, aquele amarelinho claro, aquele bem clássico. E por algumas vezes até em outro momento eu estava olhando o que eu tinha grifado naquele livro, né? E como o Senhor já vai preparando a gente ao longo do caminho, né? Como a gente já vai recebendo instrumentos. E talvez a pessoa que está assistindo hoje, ela fala, eu não sei porque eu cheguei aqui, mas tem algo que o Senhor vai me entregar como uma ferramenta para eu avançar para o próximo nível. Uau! E é entender, né, que as emoções, elas estão na alma, né? E quando você não sabe, porque eu vejo, durante muito tempo tive uma confusão muito grande. Eu passei por depressão e faço, eu sou evangélica, será que é espiritual? Você vira uma confusão, né? E as pessoas confundem muito a depressão. É espiritual, é emocional, é o quê? É preguiça, eu ouvi muito isso, né? Levanta daí, vai fazer. E é isso, quando você não tem o combustível certo, você perde a energia. Exatamente. Então, as emoções, elas somatizam com as emoções ruins, né? Somatiza no corpo em forma de doença. Exatamente. E daí vai causando. Então, muitas das vezes você vê uma pessoa que está ali paralisada, mas você vê que tem muito a ver com aquilo que foi gerado lá atrás, nas dores emocionais que vai somatizando no corpo. Então, quando a gente não tem o equilíbrio, né, de corpo, mente e espírito, a gente fica travada, porque muitas das vezes eu falo, tem muita gente que está ali dentro da igreja, mas ela está paralisada, ela está impedida. Vai para a igreja, enquanto está na igreja, você sente Deus, está tudo muito bom, mas saiu dali, parece que perdeu aquela frequência, aquela energia. Fala, nossa, enquanto estava lá, eu estava
cheia, sair, esvaziou. Exato. Então, as pessoas não conseguem entender. Então, quando você aprende a lidar com as emoções, você começa a canalizar a energia para o lugar certo, né? Exato. E uma coisa interessante é porque quando a gente vai, por exemplo, estudar, a gente vê muito a respeito da infância, né? A infância, a gente vai tendo algumas marcas ali na infância. Algumas positivas, outras nem tanto, outras bem negativas. Mas o fato é que a gente vai tendo alguns marcos. Mas algo que eu tenho visto muito, Vivi, nas mentoradas, coisas que acontecem na adolescência. Coisas que acontecem nessa faixa etária e mesmo na vida adulta, o quanto que, como se estuda muito a infância, quando a pessoa está, claro, em um processo, ela está buscando se transformar, é uma fase, senti de dizer isso, é uma fase ali dos 13 anos, inclusive uma mentorada minha, ela identificou um desafio, né, ela foi o desafio que ela estava, como estavam os dentes dela, o tipo de fala que ela ouviu dos amigos, o tipo de fala que ela ouviu da mãe e da irmã, né, que ela estava querendo. Quem você acha que você é para agora querer consertar os dentes, para fazer isso, para fazer aquilo? E ela estava num processo de crescimento junto com uma família, e aí tiraram ela dessa família e ela então voltou para casa sem os cuidados com os dentes e os dentes visivelmente com problemas. E essa mulher, ela tinha um desafio, ela não conseguia, ela muito realizadora, muito realizadora, de muito sucesso, mas ela não conseguia avançar daquele lugar, do médio. Travava ali. Ela não conseguia ir para um lugar de excelência. E aí nós fomos trabalhar a excelência. E a gente pegou essa menina de 13 anos, a gente pegou a mulher do presente para que ela pudesse se perdoar, e essa mulher do futuro. E aí a gente fez um movimento que ela saiu de lá com ações completamente diferentes. Então ela trouxe a alegria, a ousadia daquela menina, a confiança daquela jovem menina. Aí ela juntou com a mulher que ela já era e, olhando para a mulher do futuro, fazendo perguntas para essa mulher do futuro. Como eu posso? Como você chegou nesse lugar? Como foi para você? Quais os desafios? Como você superou os desafios que você encontrou? E foi lindo. E foi belíssimo. E como a gente sempre pode encontrar soluções em lugares que a gente não imagina. E é essa condução, assim como a gente está aqui hoje no podcast, que acontece, né, dentro de um processo, dentro de uma sessão, e você vê que começa de um lugar e aí de repente vai sendo costurado, e aquelas respostas são respondidas, aquelas perguntas são respondidas. E na verdade, né, quando tem as perguntas certas, né, o resultado ele flui, né? Porque Exatamente. eu falo, aquele momento a pessoa se desliga de tudo que está lá fora para olhar para ela, né? Exato. Eu falo assim, muitas das vezes isso que aconteceu, a pessoa nem passava mais na mente. Mas daí quando você começa a trabalhar para entender aonde que está essa dor, né? Uhum. Aonde que está a raiz. E tem coisas que a pessoa vai lembrar na hora certa, no lugar certo. Ela está num ambiente seguro, ela está em um ambiente em que ela vai ser direcionada, não é apenas para que ela acesse aquela dor, mas para que ela solucione aquela dor. Então, aparece. Assim como quando o aluno está pronto, o professor aparece. E é muito sobre isso, né? E eu falo muito isso para as pessoas. Coloca o pé que Deus vai colocar o chão. Então, muitas das vezes você não vê caminho, não vê solução, né? Fala assim, eu vou, mas eu vou como? Então, aquilo que você não pode, Deus vem e faz por você. Então, coloca o pé e vai, executa, ação. Uhum. E é sobre isso, né? Oração, é orar com ação. Exato. Então, quando você sai, né, da sua zona de conforto e vai fazer algo, que seja, vai de pouquinho, né, no seu tempo, mas os resultados começam a vir. Tudo Exato. muda. Então, quando você começa a olhar para o mundo diferente, as coisas começam a mudar também para você. Né? Porque na maioria das vezes as circunstâncias elas não vão ser favoráveis para aquilo que se almeja viver. E
eu gosto muito de compartilho muito, né, com as mentoradas, porque, por exemplo, eu vinha, né, empreendendo há 10 anos aqui em São Paulo e chegou um momento que o meu corpo ele começou a colapsar. Então, eu estava tomando 16 medicamentos por dia, eu estava 30 quilos acima do meu peso, eu não tinha fôlego, eu não tinha energia, eu sentia dores, muitas dores pelo corpo, e as circunstâncias não eram favoráveis. Eu tinha acabado de ter a minha mais velha, que está para fazer 10 anos agora, a Alice. Eu tinha acabado de tê-la, eu não tinha energia, força para... E aí sempre alguém dizia assim, não, deixa que eu seguro. Não, não faz isso não. Você não pode comer isso porque isso te faz mal. Não, você não pode tomar sol por conta desse diagnóstico. Você não pode isso. Então, estava vivendo uma vida de limitação. E eu tive a última internação. Eu estava lá internada no São Luís, deitada, quando a minha filha, pequenininha, saiu nos braços dos avós, dos meus sogros, e eu a vi saindo. As circunstâncias, elas não eram favoráveis. Então, eu estava deitada ali na horizontal, fazendo exercícios respiratórios, tinha acabado de receber mais um diagnóstico, que era de diabetes, e eu não estava, nada ali era favorável para que eu pudesse vislumbrar novas possibilidades. Mas, naquele momento, eu disse, não mais. Eu não vim a esse mundo para viver limitação. Eu não vim a esse mundo para ouvir você não pode isso, você não pode aquilo. E ali, naquele momento, eu entendi que eu tinha vindo para viver uma vida em abundância. As circunstâncias era o começo de João 10:10. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Roubar sonhos, trazer doenças, trazer limitações, trazer pensamentos negativos. Destruição de família. Destruição de família, autodestruição, porque a doença autoimune são suas células boas combatendo elas mesmas. Olha que loucura. Eu me perguntava assim, Senhor, onde foi que eu parei de me amar? Onde foi que eu parei de me amar? E ali, então, eu recebi o maior presente daquela promessa. Então, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Pega essa promessa para você. Ela é tua. Ela é para mim, ela é para você. Ela não está ali simplesmente para as pessoas que viveram naquela época junto com Jesus. Não. Então, toma posse disso. Primeira parte. E aí, então, eu peguei aquilo para mim e veio uma imagem de vida. O que era essa imagem de vida? Eu costumo chamá-la de imagem de vida nos meus treinamentos por isso. Aquela imagem me inspirou vida, me inspirou novos movimentos. E aí, então, eu disse o sim mais poderoso que eu poderia dizer. Porque eu costumo dizer assim, você não tem que aprender a dizer não, você tem que aprender a dizer o sim certo. Porque o sim certo vai fazer com que você, para tudo aquilo que é distração, para tudo aquilo que rouba sua energia, você vai dizer não. Porque você está dizendo sim para o local certo. E essa imagem de vida foi o meu sim certo. Essa imagem de vida era eu podendo levantar a minha filha com força, vitalidade, saúde, energia. E ali sim, eu podia olhar para ela e dizer assim, você pode crescer, filha, porque a mamãe dá conta de te carregar. E isso é uma coisa muito importante, né? Porque ali, se você continuasse naquela situação, qual a informação que você está passando para sua filha, né? Exatamente. E aquela imagem de vida, então, começou a me movimentar. Eu comecei a olhar para ela e dizer, deixa eu entender, isso aqui me aproxima ou me afasta do que eu quero viver? E aí, quando você falava, Vivi, a respeito de decisões simples, essas decisões elas têm que estar balizadas por esse sim. Para o que eu desejo genuinamente viver? O que é uma vida abundante? Para mim, para você, para você. Então, o que para você é uma vida abundante? Provavelmente vai ser a solução do seu maior desafio. A solução do seu maior desafio
vai ser uma resposta de uma vida abundante. Pelo menos naquele primeiro estágio. E a partir daquela imagem, você começa a entender: isso me aproxima ou me afasta do que eu desejo viver? Quer ver uma coisa super simples que eu fiz? Que eu desapeguei ao longo desse caminho? Eu perguntei assim, olhando para essa imagem: estar nos grupos de doença autoimune, isso me aproxima ou me afasta do que eu desejo viver? Era um sonoro não. Por quê? Porque quem estava ali postando nos grupos de WhatsApp era quem estava prostrado, era quem estava entregue, vivendo a doença. Pega isso. Você está vivendo a doença, vivendo a sua circunstância e buscando mais pessoas para ficar falando daquilo, ou você está vivendo e construindo solução? E aí, então, grupo de doença autoimune, eu falei não. Por quê? Cada dia era um diagnóstico, era um sintoma novo. E aí eu começava a pensar: será que eu estou sentindo isso também? Será que eu estou sentindo? E aí você começa a entrar num movimento de doença que é enlouquecedor. E isso para qualquer situação. No meu caso, naquele momento, era a doença. E aí eu comecei a dizer: sim, para esse treinamento. Fui lá, vivi intensamente, entrei dentro desse curso, comprei mais, investi mais um carro para poder fazer todo um circuito de treinamentos. E eu continuava com a agência. E aí, então, dizendo novos sims e novos nãos. Quando foi algo em torno, creio eu, de um mês, mais ou menos, teve um dia que eu me senti curada. Uau. Em um treinamento que eu estava. Eu me senti curada. Naquele momento, eu sabia o que tinha acontecido na vertical, mas eu não conseguia contar nada para ninguém. Eu que sou falante, que amo conversar, que amo, né, bater papo e tudo mais, eu falei: esse é o momento de silenciar. Eu sei o que aconteceu na vertical. Mas se eu contar neste momento, é como uma mudinha. Tem um momento de silenciar nas nossas vidas. Pensa, uma mudinha, uma árvore que vai ser grandiosa. Um dia ela foi uma muda pequena e ela precisou de proteção. Ela precisou de alguns apoios até que ela pudesse se firmar. E ali, então, eu entendi que eu precisava me silenciar. Eu tirei os 16 medicamentos que eu tomava. E eu fui construindo. Subir de elevador ou subir de escada? Qual que vai me aproximar do que eu desejo viver? Subir de escada, então eu vou andar de escada. Eu ia pedir coisa simples. Eu ia pedir para alguém, por exemplo, pegar o controle da TV para mim. Eu dizia: não, eu vou me levantar, eu vou lá e pego. E eu comecei literalmente a fazer movimentos. E esses movimentos foram me aproximando dessa imagem de vida. E quando teve um aniversário da minha menina, inconscientemente eu fiz a foto. Eu fiz uma foto com ela para cima. Quando eu estava olhando as fotos do aniversário, eu fiz: uau, essa era a imagem de vida. Isso aqui era um desejo do meu coração. E assim foi. Aquele que começou com um desafio, que era a doença, transformei a minha saúde, transformei as minhas emoções. Eu fui transformando. Emagreci 30 quilos em 5 meses, só fazendo esse movimento esteira, 15 minutos, melhorando minha performance dentro de 15 minutos. Aí chegou um momento que eu falava: eu quero mais tempo, e fui melhorando. E quando você começa a fazer, eu falo que o fato de você fazer uma atividade física, automaticamente você vê que você tem que se alimentar saudável. Você já começa a tirar aquelas coisas que, tipo, você vê que não está fazendo mais sentido, né? Exato. E naquela fase, teve um momento que eu tirei glúten, lactose e açúcar. Foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. E de tempos em tempos eu faço esse movimento. Porque desinflama o corpo. É impressionante a vitalidade, a energia, a disposição. Mas então, eu vi que eu tinha feito exatamente aquela foto que um dia foi minha imagem de vida.
Então, aquela imagem de vida foi o ponto de partida para eu começar a viver transformações. Eu continuei a estudar desenvolvimento, fui fazendo vários cursos, vários treinamentos e começaram a chegar os convites. E aí, então, eu fui ajudar mulheres em uma ONG aqui em São Paulo. E continuava com a agência, acreditando que aquilo ali era para toda a minha vida. Eu brinco que falo assim, Deus olha e fala assim, não sabe de nada, inocente. E eu, então, continuava na jornada e fui fazer esse trabalho com mulheres toda semana, indo lá derramar na vida delas, transbordar. E quando eu concluí, eu falei assim, isso aqui só foi uma pitadinha minha, mas quem fez foi ele. Porque eram mulheres com histórias muito improváveis e com resultados muito surpreendentes. Tinha uma senhora queridíssima, a dona Francisca, toda semana, pontual, vivendo, fazendo, que gerou transformações assim na vida dela, ela que estava assim sempre vivendo em função e as pessoas sempre se aproveitando da bondade dela e tudo mais. Dona Francisca começou a fazer curso, reunião de vendas, começou a vender. Gente, Dona Francisca se transformou. E aí, então, eu entreguei o certificado para essas mulheres numa noite. E no dia seguinte, quando eu fui fazer um exercício pela manhã no espelho, um exercício emocional, de profetizar como seria o meu dia, aí, de repente, não era mais eu falando. E aí, então, naquele momento, o comando era para que eu continuasse aquele trabalho com mulheres. E ali, então, eu disse sim, disse mais um sim, e fui fazer toda a mudança, né? Porque, enfim, era uma empresa de 10 anos, né? Era um momento completamente diferente ali na nossa família, meu marido e eu e a Alice naquele momento. E aí eu comecei, então, ok, vou mudar então um profissional. Lembra? Foi um convite inicial que veio através da doença. Foi mudando. Mudou saúde, emagreci 30 quilos, vitalidade, energia, correndo, fazendo atividade física. Mudou meu posicionamento, as minhas emoções. Comecei a me apropriar, de fato, da minha história, da minha alegria, de quem eu era. E aí fui transformando. Aí mudei o meu profissional, me tornei mentora de mulheres, quando isso ainda era algo que as pessoas diziam assim, mas Mary, você vai... Sério? Que você vai atender só mulheres? Eu atendo só mulheres, mas na verdade, o que acaba acontecendo é que vem poucos, mas vem alguns maridos que falam assim, eu quero viver o que ela viveu. E aí, então, eu comecei essa trajetória e mudou o meu profissional. Mudou meu posicionamento de esposa. De esposa e marido. Nós mudamos no decorrer do caminho. Né? Meu marido, eu falo assim, ele é uma bênção, porque quantas mudanças nós vivemos. Quanto tempo de casada? Nós já estamos juntos, que a gente teve um namoro quando nós estávamos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que eu fiz jornalismo lá na Federal. E aí nós ficamos por um tempo afastados e já faz 20 anos que a gente se reencontrou. 20 anos que nós estamos juntos, então foram muitas as transformações ao longo desse caminho. E inclusive o nosso posicionamento de marido, de esposa. E aí cada área foi encontrando o seu devido ajuste. A minha forma de empreender, eu era uma pessoa que fazia na força do meu braço. Hoje eu desfruto de um novo lugar, que é prosperar num lugar de paz. E as mentoradas vêm e o movimento vai se fortalecendo e tudo vai fluindo. Eu falo assim, é o Senhor. E é engraçado porque... E tem essa confirmação, porque a mentorada diz assim, Mary, eu pedi confirmação de Deus. E aí, por isso que eu caminho muito tranquila, que eu falo assim, fique em paz. Eu creio, eu sei que exatamente o que você precisar, o Senhor vai lhe atender. É muito lindo, né? O mover de Deus, né? Eu falo, a gente faz o que tem que ser feito, que é a nossa parte, né? Mas aquilo que a gente não consegue, Ele vem e faz por nós, né? Exatamente. E essa imagem de vida é algo que hoje talvez seja o primeiro nível. Eu tomei posse, eu primeiro visualizei, depois eu tomei posse dessa imagem de vida. E à medida que eu fui caminhando, outras imagens de vida foram surgindo, né?
veio minha segunda fofurinha, né? Que essa semana está fazendo 3 anos. E aí a gente foi caminhando. A gente foi caminhando e outras imagens de vida. Então, para a pessoa que fala assim, Mary, eu não sei por onde começar essa minha imagem de vida. Eu tô aqui ouvindo vocês, mas parece que para mim ainda é tudo uma incógnita. É tudo... ainda não sei qual é realmente a minha imagem de vida. E aí começa por esse lugar. Qual o seu maior desafio hoje? Pega o seu desafio e veja qual seria a solução para ele. O contrário disso, o que você gostaria de estar vivendo? Porque este lugar, muito provavelmente, vai estar o primeiro degrau, né? O primeiro nível para você ir. Essa é a sua imagem de vida. E comece a se perguntar. Aquele monte de coisa que tem na sua agenda para fazer, sabe aquele monte de coisa que você fala assim, ai, tô ocupada, nem vi o dia passar? Não, e é aquela sensação, né, de que você faz, chega no final da tarde e parece que não fez nada. Exato. Essa é a sensação da pessoa ocupada, que é diferente da pessoa que é realizadora. A pessoa ocupada, ela chega no final do dia ou ela vai buscar as crianças na escola, ela nem lembra como ela fez o caminho para chegar nesse lugar. Então é uma pessoa que não está presente na própria vida. Está no automático, né? Exato. Então ela não desfruta do caminho. Ela não observa, ela não contempla os sinais, as maravilhas. Quanta coisa linda aconteceu no trajeto até que eu chegasse aqui. E ainda chegando aqui, encontrei uma maravilhosa que foi a entrevistada antes de mim. Um presente de Deus, assim que eu cheguei aqui. E quantas coisas maravilhosas estão passando diante dos nossos olhos e a gente não está se dando conta. E é muito importante a gente entender, né, sobre o desfrute, né? A gente desfruta a todo tempo. Quando Exato. você se permite desfrutar, então você está aberto, né? Exato. Porque desfrute não é para quando eu chegar lá, para quando eu tiver aquela casa, para quando eu tiver aquelas férias com a minha família nas Maldivas. Não. É sobre agora. Porque se você for fiel no pouco, o muito lhe será acrescentado. Então, se eu estou agora diante dessa taça, eu vou apreciar essa água. Eu vou ter o tempo de desfrutar. E quantas vezes a gente tem medo do silêncio, né? Dos espaços vazios e a gente quer preencher tudo. Se tem um espacinho na agenda, já quer preencher. Se tem um silêncio no carro... Eu acho que estou falando para alguém isso aqui. A pessoa que não consegue ouvir o silêncio, não consegue observar, não consegue desfrutar. Eu era essa pessoa. Tanto é que hoje, quando a gente viaja em família, meu marido gosta muito de viajar de carro. Então, para ele é um super prazer a gente pegar a estrada e viajar horas. E antes eu era a pessoa que só ficava esperando o final da viagem, o chegar no lugar. Ficava ansiosa, Ficava né, para poder chegar querendo logo. chegar. Ai, vai, vamos, e não sei o quê, e aquele movimento, aquela agitação. Hoje, não. Hoje eu contemplo o caminho. E aí eu tenho dito para ele assim, nossa, parece que está ficando mais perto agora. Por quê? Porque eu estou desfrutando, a gente está conversando e a gente faz brincadeira com as meninas. Ninguém vai com tela. A gente viaja para a casa dos meus pais, lá no Paraná, 600 quilômetros. Vai todo mundo conversando ou dormindo, ou a gente está ali o tempo todo interagindo, né? presente, todo mundo participando da viagem. Então, acaba se tornando um outro lugar de desfrute. Então, o contemplar a jornada, às vezes a gente pode achar, balela, clichê isso. Mas só experimenta. E como uma forma da gente começar a fazer isso, está em um lugar... Eu sou grata pelo quê aqui? Eu sou grata por essa água. Eu sou grata por esses insights. Onde eu estou, gente? Eu estou aprendendo, estou escrevendo, estou registrando aqui as ideias. Então, a gente sempre pode desfrutar, a gente sempre pode aprender algo novo. Então, começa a observar no seu caminho. Eu sou grato por isso. Por quê? Porque isso vai te conectando com o presente.
E esse desfrute, né, é muito importante, igual você tá aí com as suas meninas numa idade gostosa, né? E vai chegar uma fase que isso vai passar. E isso vai ser momentos de lembrança que vai ficar para a vida inteira. Exatamente, exato. E uma das coisas, assim, inclusive para conectar. Tô achando que tem alguém ansioso assistindo isso, viu? E, e mais uma vez, algo que eu apliquei na minha jornada e eu apliquei depois nas minhas mentoradas e dá frutos muito interessantes, essa questão do estado de presença. Posso compartilhar com sua audiência? Com certeza. Isso é muito importante, muito necessário. As pessoas precisam aprender isso. Ferramentas, né? Ferramentas para a gente poder não ficar só na conversa, mas também trazer. Eu gosto muito de trazer ferramentas práticas para que a gente possa implementar. Sair daqui já com novos movimentos. Depois você me conta, hein? Vai lá, Mary Ellen, e me conta como que foi isso para você. Mais uma vez, gosto da origem das palavras, né? Então, lendo a respeito de coragem. Se a gente for olhar a origem da palavra coragem, é estar onde o seu coração está. É você estar onde o seu coração está. Quantas das vezes a gente está ali, mas está em outro lugar, né? Antes mesmo a gente conversando um pouco aqui, a gente comentando, né? Que às vezes a gente fala assim, não, eu só trabalho meio período, mas o outro período você já está com a cabeça no lugar e você não está presente, conectado com os seus, né? Então, coragem é estar onde o seu coração está. E aí eu fiquei olhando, falei, o que eu tenho para aprender com essa palavra? E eu comecei a usar isso na minha vida. Então, bati os 2 pés no chão assim, onde estão os meus pés, aqui também está o meu coração. Onde estão os meus pés, aqui também está o meu coração. E as minhas mentoradas, quando elas estão muito ansiosas e tudo mais, eu falo, só faz 3 vezes. Onde estão os meus pés, sinta os seus pés no chão, que você não precisa imaginar que você está carregando todo o peso do mundo, só apoia. Existe um chão para você pisar. Sente, né? Repousa os seus pés, descansa os seus pés nesse lugar. Então, onde estão os meus pés, aqui também está o meu coração. Onde estão os meus pés, aqui também está o meu coração. E isso vai trazendo uma conexão com o presente, e você começa, porque se você está ou ansiosa, ou num estado de só olhar para o que já aconteceu, o que passou, como era bom, ou mesmo como era ruim, você está desconectado. E aí a gente entra na questão do que Daniel Goleman descreve como inteligência foco-temporal. Passado, presente e futuro. Se eu estou com excesso de futuro ou excesso de passado, eu perco a energia do presente. Por isso que a pessoa em um estado de depressão, ela não tem energia para tomar banho. Ou a pessoa ansiosa, ela fica com medo do que está por vir. E aí ela também perde energia. Então, de fato, ela vai construir aquilo que ela mais temia. Né? Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Porque aquilo que eu temo é para onde eu estou olhando, é a minha referência, é o que eu estou construindo. E aí, se eu não tenho ação no presente para reverter aquilo, de fato, é o que eu vou construir. Né? Para onde os meus olhos estão apontados. Se é para o medo ou se é para uma imagem de vida genuína. Nossa, é maravilhoso, né? Eu fico aqui olhando e vendo você falar, seu olho brilha, né? É real, a gente sente verdade em tudo isso. É muito gostoso, né? E quantas pessoas, né, não conseguem se conectar, né? Até mesmo sentir o corpo mesmo, né? O pé no chão, porque a gente fica tão automático, que a gente perde o controle da nossa vida, né? Exato. E deixa o controle da vida aí, a Deus dará. Não sabe nem quem que está controlando. Exato. E daí você se perde, você fica doente. E é interessante isso, né? A gente passar por isso, né? Para quem eu estou dando governo? Para um fracasso que eu vivi? Para aquela pessoa que fez alguma coisa na sua vida e você ainda não liberou o perdão, você está dando poder para ela, você está indo tomar café da manhã com ela, você está indo para a cama com ela, você está levando ela para todos os lugares como uma bola de ferro presa nos seus pés.
Então, para quem você está dando poder? Você está dando poder para a série do Netflix? Ah, não, foi liberado, eu tenho que assistir. Para quem eu estou dando poder? Para minha vida. É sobre o vizinho? É sobre a casa que você mora? Para quem que você está dando poder de vida? Então eu gosto muito de dizer assim, conecte-se, né? Se conecte na vertical. Então, que o seu amor venha desse lugar. Se abastece, enche, 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 enche. E quando você for conversar com os seus, quando você for falar com aqueles que você mais ama, você transborda. Então você se conecta na vertical e transborda na horizontal. E que imagem que isso forma? Isso é uma missão de cruz. A gente se conecta na vertical e transborda na horizontal. E aí é a melhor maneira da gente parar de sair com o pires pedindo migalhas de amor, se alimentando de qualquer coisa. Pensa o seguinte, quando a gente vai para o mercado. Vivi, quantas vezes você já foi para o mercado com fome? Várias. E o que você comprou? Quais eram as primeiras coisas que você procurava quando você ia para o mercado com fome? Alguma coisa para comer, né? A primeira coisa que você vai... Você quer uma coisa rápida, né? Uma coisa que tenha uma energia rápida. Então, geralmente é uma coisa com açúcar ou com muita gordura, porque você quer que aquilo supra rapidamente a energia do seu corpo. Então, mas é um alimento que não tem nutrientes. Ele não te nutre verdadeiramente. É uma aparente nutrição, né? Ele só vem ali e mascara a sua fome. E então, quando a gente tá com fome, enche o carrinho dessas tranqueiras. Você compra um monte de coisa que você nem iria comprar. Mas quando você vai saciado, você faz escolhas sábias. Você escolhe de uma maneira inteligente. Então, quando você está alimentado, e todos os dias antes de sair de casa, quando você se alimenta, corpo, mente, espírito, não é uma fechada no trânsito que vai roubar sua paz. Porque você, lembra? Está alimentada. E se você está alimentada, você não vai ingerir qualquer coisa. Uma desfeita, uma pessoa que nem te conhece e te ofendeu no trânsito. Não, isso não chega até você porque aquilo ali não é alimento para você. Você já está nutrida, você sabe quem você é. E nada daquelas circunstâncias tem poder mais sobre você. E essa é a grande beleza. E eu sou apaixonada por isso, apaixonada por desenvolver mulheres, porque quando a gente, então, sai daquela situação, porque assim, quando nós estamos com medo, vivendo aquelas circunstâncias, então, vou trazer o meu exemplo. As circunstâncias lá eram um hospital. Se eu estou ali aprisionada naquilo, então as circunstâncias elas são muito grandes e os problemas são tão grandes que eu olho de baixo para cima, porque eles são muito grandes. Mas a partir do momento que eu começo a me desenvolver, que eu começo a me conhecer, tomar posse da minha história, começo a desenvolver minhas emoções, a ganhar musculatura emocional. Eu amo dizer isso. Musculatura emocional se constrói. Exige tempo de academia? Exige tempo de academia. Vai doer em alguns momentos? Vai, porque é fibra rompendo. Quando a gente está na academia de fato e a gente está querendo ganhar músculo, tônus muscular, a fibra se rompe para que aquele músculo expanda. Da mesma forma, as nossas emoções. Então, para eu ganhar musculatura emocional, provavelmente eu vou passar por desafios. E à medida que eu vou crescendo, e eu gosto muito de trazer esse tripé, que é um tripé que está dentro da Majestic Mentoring, que é posicionamento. Eu tomo posse de quem eu sou, eu tomo posse da minha história. Aqueles lugares que têm vergonha e tudo mais, traz a clara, denuncia aquele lugar. Aí você vai tomando posse, aí você começa a governar, fazer pequenos movimentos, a gerir sua vida. Como vai ser minha agenda, o que entra, o que sai, o que me aproxima, o que me afasta. E você vai fazendo esses pequenos movimentos. E aí você começa a entrar no movimento de crescimento. Então, posicionamento, governo ou liderança e crescimento. E aí isso se torna um estilo de vida.
E aí, com essa musculatura, com esse posicionamento, você não vai ter mais desafios? Não, você vai ter desafios. Sempre tem, né? Mas a questão é que você cresceu. E aí você olha para os desafios numa outra perspectiva. E você tá forte, né? Então, Exatamente. consequentemente, aquilo... E a perspectiva mudou, né, Vivi? Ó, então agora, antes eu olhava assim para os problemas e agora quando eu decido, ao invés de querer transformar o marido, querer transformar a amiga, a mãe, você, bonita, se transforma. Você investe na sua transformação. E aí você cresce, e aí você olha para os desafios e você diz assim: uau, agora eu consigo lidar com isso. Agora eu consigo fazer uma movimentação porque eu tenho uma outra perspectiva, eu consigo ler esse cenário de uma outra forma. E aí então, peraí, isso vem para cá, isso aqui já posso desapegar. Não, isso aqui vai ser importante para gerar esse movimento na minha vida. E você começa, de fato, a governar sobre aquilo que já existe na sua vida. Não é, então, quando você chegar lá. Não, é hoje. É onde você está, com o que você sabe fazer agora. Quando eu tiver uma plataforma para falar para X mil pessoas, quando eu tiver o meu restaurante... Ei, você já sabe fazer a comida? Faz de onde você está. Se as pessoas não conhecerem a sua habilidade, nem você vai dar a oportunidade delas se deleitarem na sua comida, nem você vai ganhar tônus, musculatura a respeito daquilo que você já exerce. Então, este movimento de se fortalecer, de crescer, de gerar esse posicionamento faz com que você, então, lide com os desafios de uma outra perspectiva. E você começa a entrar no movimento que eu amo, que é o movimento de crescimento. E é aquilo, né? Quem treina, reina, né? Exato, exato. Porque o movimento, você está... Eu amo a palavra crescimento pelo seguinte aspecto. Se a gente for ler a Bíblia... Eu digo assim, a natureza de Deus é uma natureza de crescimento. A natureza de Deus é uma natureza de crescimento. Olha para uma árvore. Quando você olha para uma árvore, ou ela está crescendo ou ela está morrendo. Não tem mais ou menos. Ou ela está crescendo ou ela está morrendo. E da mesma forma, se a gente for pegar parábolas, o grão de mostarda era o menor grão de todos. Mas se tornou uma árvore frondosa, maravilhosa, que inclusive deu abrigo ao pássaro. O fermento colocado em uma porção de massa, o que aconteceu com a massa? Ela cresceu. Então, a grande questão é, se nós não estamos fazendo o movimento de crescimento de uma maneira intencional, o que será que está acontecendo? E isso é muito importante, intencional, de maneira intencional. A gente tem que saber o que está fazendo, né? A gente tem que ter intenção naquilo que a gente quer. Exatamente. E quando a gente, então, começa de maneira intencional a entender os novos sims que a gente precisa dizer, a gente começa a entrar num ciclo virtuoso. Que por muitos anos, quando a gente está sem consciência, a gente fica num ciclo vicioso, repetindo procrastinação, repetindo autossabotagem, repetindo palavras que foram lançadas de uma maneira completamente destrutiva nas nossas vidas. E a gente fica ali naquele ciclo, remoendo, revivendo, culpando alguém, buscando alguma forma de culpar ou de responsabilizar alguém. E aí fica naquele ciclo, que é um ciclo destrutivo, vicioso. Mas existe um ciclo virtuoso. E o ciclo virtuoso é aquele que nos coloca a cada novo dia num novo lugar. E um sim que eu disse, ele me coloca numa nova mesa, ele me coloca num novo lugar, ele me conecta com pessoas diferentes. E a gente não tem dimensão. Eu fiz uma série de 30 dias de live do poder do sim. Porque a gente ouve muito, né? Você precisa aprender a dizer não. Não. Quando você
fica nessa busca de se treinar para dizer não, quais são os ouvidos mais próximos que você tem? Os seus. Logo, você é a pessoa, para tudo que é para você, você está dizendo não. E para todo o restante você está dizendo sim. Então é importante inverter isso. Dizer o sim certo para você, o sim poderoso para você, e todos os outros vão ser não. Então, nesses 30 dias de live, era justamente mostrando o poder e a beleza da gente dizer o sim certo. E o quanto que isso vai gerando um empilhamento, e a cada novo dia a gente ia empilhando. O que acontece? Em 30 dias, pessoas que participaram de lives, emagrecendo 5 quilos, saindo, lançando projetos que estavam lá adormecidos e procrastinando por tempo. Sério, tem lá registrado. Vai liberando emoção, né? Vai tirando pesos. Exato. Invisíveis. E aí você vai empilhando aquilo, e quando você fala, uau, é esse o movimento do crescimento. Então aquilo que ela experienciou ali numa fração de tempo, ela vê que se ela multiplicar, e aí eu tinha feito esse movimento para esse momento de live, eu havia mapeado os últimos sims, os sims que eu tinha dito no último ano. Uau, que poderoso. Que poderoso, Vivi. Porque eu entendi que aquele sim me colocou em um evento, aí dali eu acabei fazendo, estando em um outro lugar, eu obedeci à voz de Deus quando ele me disse, quando houve o comando para que eu atendesse uma pessoa com uma questão de desistência da vida, e naquele momento eu falei, Senhor, sério? Mas eu vou. Aí você começa a negociar. Mas, Senhor, isso vai me demandar X tempo, eu vou precisar me deslocar, eu vou investir isso, vou investir aquilo, vou fazer tal movimento. E a gente fica ali negociando com o Senhor. E a gente fica tentando, fica naquela tentativa. E eu gosto de dizer que quem tenta é só o inimigo, né? Tentativa. Quem tenta é ele, é a especialidade do inimigo, tentar. Então a gente se empenha. E aí, eu ali naquele movimento, entendendo, buscando discernir se era para mim ou não. E aí eu disse sim para essa pessoa. Gente, sério, o que aconteceu a partir dali? E aí então eu disse sim para aquela pessoa, e eu comecei a vislumbrar outras possibilidades, a entrar em novos movimentos. Meu marido e eu tomamos a decisão de fazermos alguns outros cursos juntos novamente, e a gente entendeu que era um caminho, que a palavra daquele momento era família prospera, e a gente começou a investir ainda mais pesado, porque a gente sempre investiu muito para se sentar em novas mesas. E nós começamos a fazer investimentos muito maiores, muito mais arrojados do que a gente já havia feito em qualquer outro momento. E aquele novo lugar foi gerando outros e outros e outros insights. E, enfim, aquilo que, por exemplo, dentro da minha própria mentoria custava X, passou a custar. Se multiplicou muitas vezes. Então, um sim que a gente diz, a gente não tem dimensão do que ele pode gerar. Mas precisa ser um sim intencional. Eu preciso estar atenta aos sims que eu digo e dizer o sim certo. Uau! Nossa, a gente ficaria aqui por horas conversando, né? Porque é muito bom, né? É isso, acho que a gente vai se alimentando, vai enchendo, né? Você vai se sentindo preenchida, é muito bom. Mas infelizmente, né? Nosso tempo é pequeno. Já passou, gente. Mas já passou. Eu quero que você deixe uma mensagem final para quem está nos assistindo. Uma honra, Vivi. Estou vendo aqui os seus olhos também brilhando. É uma honra. E primeiro, antes de deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente, quero deixar uma para você. Uau! Ele estava vendo. Ele estava vendo todo o seu esforço. Você foi literalmente preparada para um tempo como esse. Amém. É tempo de dizer novos sims. É tempo de ousar
e conectar com o mais genuíno da sua história para que você possa lançar sementes em terrenos que ainda estão carecendo. Eu vejo terrenos áridos. Terrenos áridos. Eu vejo um terreno árido como se ele tivesse rachado. E que talvez em algum momento você tivesse desacreditado que era possível você fazer. E é tempo de novos sims. Amém. Ele veio te capacitando, ele veio te entregando as ferramentas para um tempo como esse. Eu creio. Nada foi desperdiçado, porque o papai não desperdiça nada. O papai não desperdiça nada. Quando aqueles pães e peixes se multiplicaram, o que nós faríamos com o restante que sobrou? Deixa para lá, já alimentamos. Mas não, ele recolheu e encheu com aquele restante 5 cestos. Glória a Deus. Então, nada, nenhuma situação, nenhum desafio, nada disso foi em vão. Tudo isso te preparou. Assim como aqueles dias em que Esther ficou ali recebendo os cuidados, você foi preparada. Mas você precisa dar o passo agora para pegar a tua coroa. Amém. Gratidão por você ser instrumento de Deus na terra. Continue servindo e fazendo o que Ele tem pedido para você. Amém. Amém. É isso. Vidas são transformadas, vidas são salvas, famílias são reestruturadas através do poder de Deus. Amém. E quando você se dispõe a servir, você é servida. Glória a Deus. Glória a Deus. E para quem está nos assistindo, eu aprendi que quando uma palavra é liberada em um lugar, você está lá na sua igreja, você está em uma conferência, você está em algum lugar, se você está naquele ambiente e aquilo falou ao seu coração, pega que tem uma parte ali que é sua. Então, da mesma forma, eu quero te convidar a não menosprezar aquilo que você carrega. Quero que você pegue, faça uma lista hoje. Eu amo escrever, tem um poder na escrita. Você vai lá e começa. Relaciona tudo que você sabe fazer. Quem eu conheço? Quais são os recursos que eu tenho para isso? É um celular, um computador e uma sala comercial? Ou não? É vizinhança? Meu Eu quarto. tenho meu quarto? Enfim, pega o que você tem, lista tudo isso e pergunte a Deus como eu posso então usar os meus talentos a serviço dessas pessoas com isso que eu tenho. E vai fazendo essa correlação. Faz mais de 10 frases, 15, 20 e vai escrevendo. E você vai ver como uma coisa que você tem aqui, que você sabe fazer, vai se conectar exatamente com este outro lugar, que vai se conectar com o que você tem, e você vai, de onde você está, com o que você tem e sabe fazer, agora já semear, já lançar sementes. Se você quer empreender, se você quer começar a dar aula, se você quer começar a palestrar, começa. É o grupo de igreja que eu tenho. São os grupos das escolas dos meus filhos no WhatsApp. Começa. De onde você está, com o que você tem agora. Nenhuma semente pode ser desperdiçada. Você é digna de viver o extraordinário, mas não é qualquer extraordinário. É o extraordinário de Deus. E entender, né, que você é provável, você não é improvável. Porque eu era uma improvável. E estou aqui hoje. Pensar, tá à frente de um podcast, entrevistando pessoas. Eu era improvável para isso. E muitas das vezes eu ouvi, isso não é para você. Você sonha demais. Então muitas das vezes você está aí ouvindo isso. Você sonha demais, você não pode, isso não é para você. Isso é tudo mentira. Você pode tudo o que você quiser. Mas você precisa escolher e decidir
ir em busca daquilo que você quer. É sobre isso. Maravilhosa. Maravilhosa, está me inspirando, porque preciso começar outros movimentos de semear mais, movimentos de expansão, movimentos do livro, movimentos do podcast, e você está me inspirando. Muito obrigada. Gratidão. Muito obrigada. E é isso. Palmas para você que fez aqui essa entrega maravilhosa. E tenho certeza que alimentou muitas pessoas. Glória a Deus. Palmas para você que está aí nos assistindo e está aí aprendendo e executando. Eu tenho certeza que tudo que foi falado aqui vai ser movimento de transformação na sua vida. E palmas para Deus, nosso Pai, que esteve presente. A presença dele aqui foi constante. É um momento, vários momentos, a gente se arrepiando e sentindo a presença dele. E é tudo sobre ele e para ele. Exatamente. Esse é o propósito desse podcast. Digno de toda a honra, de todo o louvor. É isso. E vamos finalizando mais um Palmas para você. Curtam, compartilhe, comente. Conta para nós como foi para você participar desse podcast. Dá sugestões, o que a gente pode estar melhorando. Porque a gente está aqui, né, para aprender também. Sempre aprendendo. Exato. E é sobre isso. Gratidão a todos vocês. Gratidão. E até o próximo Palmas para você. E um grande beijo. Deus que te abençoe.